Boa tarde, está entrando no ar mais um podcast Zé Café. E na mesma linha de qualidade de informação, mantendo sempre esse padrão de trazer a vocês informações, coisas importantes para a vida de todo mundo. Eu trouxe uma convidada especial hoje, a doutora Maria Beatriz, que é ginecologista e vai se apresentar a vocês agora. Doutora Maria Beatriz, quem é você? Boa tarde, Zé. Obrigada pelo convite, Imagina. primeiramente. Olha, a Bia, ela é uma menina. Eu digo que eu sou uma adolescente presa num corpo de adulto, porque, assim, a vida adulta ela é muito séria, ela é muito cheia de problemas, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o lado bom, o lado positivo e vida. E guarda essa palavra vida, que eu acho que ela tem muito a ver com o que eu vou contar posteriormente. Que legal, né? que legal. Então, eu sou filha de Maria Flávia, que está aqui em algum lugar vendo a gente. Com certeza. E assim, principalmente essa força de vida, né, que eu identifico, que eu tenho, ela me levou a fazer a especialidade que eu atuo agora, que é a ginecologia e obstetrícia. Principalmente a parte de obstetrícia. Por quê? Porque a gente lida com a vida. E mesmo fazendo a medicina, né, lidando com muitas doenças, passando por todas as cadeiras, a morte sempre me incomodou. O sofrimento, de uma forma, eu acabava pegando muito para mim. E a obstetrícia não. A obstetrícia, claro que a gente tem alguns desfechos, mas a obstetrícia, ela lida mais com a vida. Que bonito. Então, eu me encantei. Eu não ia fazer GO. Não ia fazer. Eu entrei querendo fazer neuro. Mas a obstetrícia, ela me trouxe um momento muito feliz da medicina, que é quando eu tenho o nascimento. Então, eu acho que eu me identifiquei muito com essa... a minha identificação com essa área também diz um pouco sobre mim. Entendi. Teu sobrenome é vida, né? É muito bonito isso. E eu quero aproveitar agora também, apresentar, pessoas já conhecem, a minha colaboradora nessa entrevista, que soma muito comigo, a Cris Souza. Cris Souza, dá o seu olá. Olá, olha só, um prazer enorme estar aqui novamente, né? Obrigado. Com você, Zé. Obrigado. E hoje com essa convidada linda, que já veio falando de vida. Tem coisa melhor que vida. É verdade. Né? Esse sopro que precisamos todos os dias para seguir. E hoje a gente vai falar aqui muita coisa e eu estou muito feliz pelo convite, Zé. Eu que agradeço. Para dividir essa bancada aqui com você hoje, para a gente bater esse papo e levar muita informação, né, para quem te assiste, para quem está inscrito no canal. E quem está assistindo, se inscreve aí no canal do Zé Café, que ele sempre traz aqui pessoas que somam bastante. Obrigado, se inscrevam mesmo. Você falou Bia. Posso? Com certeza. A sua simpatia, a sua entrada, a sua apresentação, meio que já nos cativou. Eu imagino que vai cativar todo mundo quando for pro ar esse vídeo. E nós vamos começar falando da primeira menstruação, o que se chama menarca. A idade da menarca hoje nas meninas, ela está em que idade? Tem uma estatística já para isso? Antigamente era mais tarde, hoje está mais cedo. A menarca, ela ocorre, que é a data da primeira menstruação, em torno dos 9 aos 12 anos. Ela pode ser um pouquinho mais tardia em algumas meninas, a depender de alguns fatores. Uma curiosidade, né? Quem mora no hemisfério sul, onde é mais calor, tende a ter a sua data de menarca antes do que as que moram no hemisfério norte, onde é mais frio e mais escuro. A geografia interfere. Interfere então, a luminosidade. Então interferiu na minha, e depois eu vou falar a idade com que eu, na minha época, falava virei mocinha. Na minha... Também. Porque foi bem tardio. E isso me causou até na época, né? Uma dor, porque a minha irmã, que é mais nova que eu, ficou mocinha antes de mim. Olha, você vê, olha, uma primeira pergunta, assim, bem do início de tudo, já deu novidades aqui. É muito interessante. Porque, bom, a partir da menarca, primeira menstruação, essa mulher já pode engravidar?
a partir da menarca ela pode. Então, nós estamos falando de uma gravidez eventual de 9 anos. Se ocorrer alguma coisa, claro que nós temos um útero muito infantil, um então, corpo isso que não é está por aí preparado. que eu estou caminhando, exatamente. Ela começa, né? Isso quer dizer o quê? Ela está no início da sua vida reprodutiva. A partir do momento que ela começa a menstruar, ela está liberando óvulos. Já está ovulando. Já está ovulando. Porém, essa liberação de óvulos nesse início, pelo menos nos primeiros 2 anos, é muito irregular. Então, é muito comum que a menina menstrue. Vamos supor, 9, 10 anos, aí no outro mês não vem, aí fica mais 3 meses sem vir, Entendi. Aí depois vem muito. Então ainda são ciclos onde os óvulos, eles ainda estão muito irregulares. Mas sim, ela já pode engravidar. Então, já que a gente falou em gravidez, nós vamos entrar na anticoncepção, ok? Já, Zé. Você tem? Ó, não é à toa que eu trouxe reforço. É que quando a gente fala, né, na menarca, e aí ela trouxe uma curiosidade pra gente, né, de região, né, de geográfico aí, que interfere, e me explica só um pouquinho o porquê dessa diferenciação da região. Cerebral. A luz, né? A luz, e inclusive outro fator, por exemplo, até o índice de gordura corporal. Então, quanto maior o índice de gordura corporal, às vezes ela pode também entrar antes na menarca. Tá Isso explicado. É sinalização mesmo cerebral. Então, o estímulo luminoso, o aumento do índice de massa corpórea ativa o cérebro e fala, essa menina aqui, ela já pode entrar na sua vida reprodutiva. E a luminosidade tem a ver também com a pineal. Tá. Eu tô falando porque quando você falou do peso, aí eu já entendi o porquê da minha irmã ter ficado mocinha antes de mim. O cérebro entende que esse corpo tá pronto. Sim, porque ela sempre foi mais. Ela era uma moça e eu era uma menina, extremamente menina. Eu não tinha corpo para aquilo. Então isso já explica. Bom, hein? Olha, hoje realmente eu sou um felizardo, porque eu acabei de entrar num assunto agora que aconteceu a minha vida inteira eu escutar isso. Isso que eu vou falar, não, isso que eu vou falar agora. É verdade que mulheres trabalham juntas, menstruam juntas? Ciclo e da mesma casa, né? Principalmente mãe e filha. É verdade. A natureza é incrível, Eu né? juro que isso para mim era um mito. Eu escutei isso a vida inteira. É verdade. Geralmente tem essa tendência, principalmente dentro de casa. Dentro de casa, irmãs, mães, no ambiente de trabalho, essa coisa de conviver todo dia. Quando você tem aí um contato muito íntimo, você pode ter ciclo menstrual junto. Olha, como é bom ter podcast, porque como eu aprendo. Eu acabei de ter uma informação oficial que isso acontece. E muito, né? Acontece muito. Hoje eu saio daqui diferente do que eu cheguei. Hoje não vai ser fácil. Vamos lá. Vamos então entrar na anticoncepção. Há muito tempo atrás, não existia anticoncepcional. Não sei há quantos anos que existe a pílula. Ela foi introduzida na década de 50, 60. Tá, 50, 60. Que, de verdade, eu imagino, não eram como... Ela evoluiu como tudo na medicina, na medicação, evoluiu. E eram umas bombas, imagino, para a mulher. E hoje, vamos falar por enquanto em pílula, depois nós vamos discutir outros métodos anticoncepcionais. As pílulas hoje, elas estão mais eficazes e menos atacantes para o corpo da mulher? Eu diria que, assim, eficazes elas sempre foram, mas nós temos dosagens melhores, que melhor se adaptam ao organismo. E, inclusive, o que estavam procurando, né? Porque vou explicar para vocês entenderem qual era a carga hormonal que dava mais os efeitos, né? Então, uma pílula combinada, o nome já diz, combinada são 2 substâncias, que é um estrogênio e uma molécula de progestina, que faz a ação da progesterona, tá? Okay. A molécula, quem faz a mulher não ovular dessas 2 moléculas é a molécula de progestina. Por que então que temos o estrogênio? Que é para ele deixar a camadinha de dentro do útero mais estabilizada e ela poder ter sangramentos mais regulares, ou seja, aquele sangramento da pausa. Então, quem está mais relacionado aos efeitos que a gente vê de trombose, que saiu muito na mídia, né, que era o grande pavor, é o estrogênio, é a molécula de estrogênio.
Então, quanto maior a concentração dessa molécula de estrogênio, maior a chance dela ter um evento cardiovascular, ou uma trombose, ou até um infarto, ou até um AVC. Antigamente, a dose era muito alta. Então, hoje as doses estão cada vez menores. Proporcionalmente diminuiu em quanto? 60%, 40%? Diminuiu em 70%. É mesmo? Bastante. É bastante. Que bomba que era, hein? De 50, hoje nós temos formulações com 15 microgramas. Uau! Então, a gente teve uma diminuição muito boa. E aí, o estradiol, agora nós temos uma nova molécula, né, de estrogênio que se chama estetrol, que ela vem com a promessa, né, os estudos mostraram que ela tem menor risco de eventos cardiovasculares. Então, é a nova pílula da ginecologia, que é com essa molécula de estetrol. Então, é um estrogênio que causaria menor evento cardiovascular, que é o grande medo, né, quando se usa um anticoncepcional. Mas, no geral, todos, hoje em dia, eles são bem tolerados. É o vilão, né, do cardio aí. E aí, já pegando o gancho do Zé, porque eu acho que essa informação tem que ser muito bem passada, tem mulheres que não conseguem fazer nenhum uso de anticoncepcional. Passam mal, né? E aí eu estou falando de carteirinha, porque eu, enfim, passei anos da minha vida lá no comecinho, que é aquela coisa, a mãe já vai, leva no ginecologista, introduz, todo aquele medo, né? E eu nunca consegui tomar, porque realmente passava muito mal. Então, foi algo que não fez parte da minha vida. Aí, doutora, nesse caso, hoje, né? Eu tô falando de antigamente, mas hoje, o que acontece? O que se faz? Hoje nós temos métodos, né? Cada vez com menor dose hormonal. E principalmente para essas mulheres que elas querem zero hormônio, a gente pode recorrer ao dispositivo intrauterino. Então, desculpa, é que tá na minha sequência que eu ia perguntar uma coisinha antes do intrauterino, me perdoe. Mas vai chegar, você vai poder botar esse assunto. A pílula não é a única apresentação, né? Não. Tem um monte de coisa. Tem injeção, tem adesivo, tem o... Então, nós temos assim as apresentações. Então, tem a injetável, né, intramuscular. Sim. Tem o adesivo, que é um adesivo que ela troca. Tem a via oral, que é a pílula. Aí, a gente vai para as outras vias, que seria ou um implante subdérmico, que é conhecido como chipzinho. E o dispositivo intrauterino. Tá, antes de chegar no DIU, que é isso que nós vamos chegar... Todas essa lista de apresentações de anticoncepcionais que você deu, elas têm uma garantia alta de não gravidez? Sim. O único problema é que quando o método depende da usuária em utilizá-lo, acaba que ele tem mais falhas. Não o remédio, o usuário. A usuária, a mulher. A quem deveria tomar, e a pulou aquela pílula. Exatamente. Então, quando eu tenho... Por que a pílula ela tem uma falha maior? Porque ela depende da mulher lembrar de tomar todos os dias. Você já escutou essa frase, né? Mas eu tomo pílula. Direto. E essa gravidez? É porque eu esqueci só um dia e no dia seguinte eu tomei 2. Tá. Eu já tenho até a resposta, porque eu escuto. Olha, eu como sou o único homem nessa mesa, eu posso até abusar da minha ignorância desse detalhamento todo. A gente deixa. Obrigado. Licença poética para isso. Obrigado. Poética. Eu vou fazer pausas dramáticas aqui, às vezes, isso que eu estou vendo. Me explica o DIU. Eu nunca consegui entender o DIU. Como funciona o DIU? Como colocado, eu sei. Mas como é que ele funciona? O que ele tem que ele mata espermatozoide? É isso que ele faz? Então, o que acontece? Nós temos 2 tipos de DIU. Para a gente dois? entender o que a gente vai falar. O DIU em si nada mais é do que dispositivo intrauterino. Sim. Então, é um dispositivo em formato de T. Então, ele é um Tzinho que vai dentro da cavidade uterina. Okay. Aí nós temos esse dispositivo com fios de cobre. Cobre? Fios de cobre em torno do dispositivo. Tem com cobre com prata e tem o que tem o hormônio em volta dele. Então, nós temos o DIU hormonal e o DIU não hormonal. A gente parte daqui. Nossa.
O DIU não hormonal, que é o de cobre ou o de cobre com prata, ele é espermicida, ou seja, ele mata os espermatozoides e deixa um ambiente bem hostil, para que realmente não ocorra a fecundação naquele local. E ele já faz o cobre é tóxico para os espermatozoides, além de tornar o útero um ambiente que não está bom ali para ter qualquer tipo de gravidez. Bom, abusando da minha ignorância, de alguma maneira atrapalha a relação? Não atrapalha, a não ser que ele não esteja bem posicionado. Ok. Ele não atrapalha em nada. É imperceptível durante a relação. Imperceptível, é. Tá. Existem contraindicações para pílula, para DIU ou qualquer coisa parecida de anticoncepcional? Temos, e depende do anticoncepcional. Então, por exemplo, vamos começar com a pílula que tem o estrogênio e a progesterona. Okay. Então, essa pílula combinada, ela tem a contraindicação principalmente por conta do componente estrogênico. Por quê? Então, mulheres que tiveram algum tipo de trombose já não podem utilizar. Mulheres que tiveram um infarto não podem utilizar. Mulheres com enxaqueca, nós precisamos dividir elas em algum grupo. A gente tem um tipo de enxaqueca que a gente não pode utilizar essa pílula acima dos 35 anos. Uma mulher tabagista, você vai associar uma substância que ainda pode aumentar o risco dela ter um trombo? Não. Então, tabagistas, a gente precisa pensar um pouquinho antes de dar um anticoncepcional combinado. E câncer de mama, história pessoal. Aí a gente tem o anticoncepcional, a pílula, que só tem a progesterona. Nós temos essa opção. Uhum. Aí essa tem bem menos contraindicações. Okay. Então, até mulheres que têm enxaqueca, que têm enxaqueca com aura, que a gente fala, elas podem utilizar esse anticoncepcional. Outra coisa, mulheres hipertensas. Mulheres hipertensas a gente também evita o componente com estrogênio, a gente dá um componente da pílula que só tem a progesterona, que é basicamente ela que vai inibir a ovulação. Aí nós vamos a gente pode partir para o DIU, né? O DIU de cobre, contraindicação, pouquíssimas. Por quê? Porque ele não tem hormônio algum. Então, quando que eu não vou colocar um DIU de cobre em uma mulher que tem uma má formação uterina e ele não vai ficar bem na cavidade? Até mulheres com câncer de mama pessoal, ele é o nosso método contraceptivo de escolha. Entendi. Por não ter hormônios. E então, ele é o bem indicado para todos esses casos. Principalmente assim, qualquer problema cardiovascular, DIU de cobre. Contraindicação do DIU de cobre, que tenha algum ambiente ali uterino, ou uma formação anatômica, ou algum tipo de infecção, que a gente não pode fazer essa inserção agora, ou ela teve alguma infecção que deu alguma aderência, modificou ali aquela área, aí a gente precisa rever, mas é a minoria. É a minoria. E aí o DIU com hormônio, aí a gente começa a ter a opção do DIU com hormônio, que até mulheres que já tiveram trombose poderiam usar esse DIU, porque ele tem um hormônio que é um derivado da progesterona, que já não tem tanta contraindicação, e a ação dele é mais local. Bem pouco sistêmica, bem pouco no corpo. Muito bom, muito bem explicado, hein? É uma professora, muito bem explicado. Agora, anticoncepcional, pelo tempo de uso, tanto o DIU como a pílula, de alguma maneira pode prejudicar a fertilidade? Não, não prejudica. Assim que ela interromper o método, ela está apta a gestar. Você deixou uma pergunta no ar agora. Quanto tempo de... Mulheres que estão usando pílula, parou de tomar ontem, pode engravidar amanhã? Amanhã não, mas eu digo que ela vai conhecer como é que é o ciclo menstrual dela normal, né? Porque essas mulheres que tomam anticoncepcional por muito tempo... Injeção não menstrua o tempo todo, né? Geralmente elas menstruam muito pouquinho, é um escape, ou até não menstruam. Então, para que ela saiba quando que ela vai poder engravidar, ela vai precisar aí de uns ciclos menstruais, pelo menos uns 3 meses, para saber qual até mesmo para se reconhecer, né? Aí, nesse caso, a mulher ela tem que se reconhecer diante dessa nova situação, porque para ela isso não existe. Principalmente hormonalmente, exatamente, né? A TPM. Exato. Para então ela conseguir entender qual o melhor período. Qual é o melhor período para ela. Que bom que eu trouxe reforço. Porque às vezes as duas estão conversando, eu estou aqui aprendendo. A gente conversa pelo olhar. A gente entende, a gente sabe exatamente o que é que vai vir quando para a pílula. Sim. É incrível, porque eu já vi casos de pessoas que engravidam. Nós conversamos aqui rapidinho,
Ah, esqueci de tomar um dia e engravidei. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer. E vamos falar um pouquinho da pílula do dia seguinte. Isso é solução? Não, ela é tapar o sol com a peneira, né? Ela é basicamente assim, não é para ser utilizada com frequência, eu digo tapar o sol com a peneira porque tem meninas, mulheres que utilizam com frequência. Não te né? interrompendo, nós ficamos no assunto. O que define ser pílula do dia seguinte? É a quantidade de hormônio? De hormônio, ou a quantidade de pílulas? Não, é uma pílula com uma dosagem hormonal alta. Tá. Isso. Okay. E aí ela tem uma dosagem hormonal de um hormônio derivado da progesterona, que a única coisa que ela vai fazer é retardar a ovulação caso ela não tenha ocorrido. A partir do momento que ocorreu a ovulação e esse espermatozoide encontrou esse óvulo, não adianta. Não vai adiantar. Não adianta. Ela só é um hormônio que vai retardar a liberação do óvulo se ela estiver para liberá-lo. Se ele já tiver sido liberado, ela não é abortiva, inclusive, que é uma questão que pode pegar, né? Então, pelo dia seguinte, não é abortiva. Você tocou numa palavra, num assunto, que é um assunto tabu. Pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte não induz aborto. Não, de jeito algum. Ok. Não, de jeito algum. Tá. Porque às vezes existem aqueles acidentes, aquelas ficadas que geram uma gravidez e as pessoas não se conhecem às vezes. Sim. E a mulher quer abortar de alguma maneira. Aí é outra história que não está nessa entrevista, cada um que pense no que vai fazer. Mas aqui nós três somos contra, tenho certeza. Totalmente. Não há o que se discutir. Depois da abertura de hoje sobre vida, se falar em morte é uma coisa que não tem cabimento. Agora nós já passamos pela adolescência, já vivemos, as mulheres já foram mães, já estão numa faixa, não sei ainda qual faixa. E nós vamos falar de um assunto chamado menopausa. Tá em alta, né? Aí é comigo, hein? Olha. Acho que eu vou virar até minha cadeira. Eu acho que eu vou abandonar o podcast. Então, assim... Não, brincadeira. Então, assim... Menopausa, pelo que eu conheço, em família, convivência, essa coisa toda, parece que ela está ocorrendo cada vez mais cedo, né? Está errado. Eu acho que ela está sendo mais conversada. Mais falada. Eu acho que a gente está falando muito mais sobre menopausa, né? Ela tem sido abordada muito mais. A menopausa, ela ficou muito obscura, principalmente, eu digo, o tratamento de reposição hormonal ficou obscuro nos últimos 20 anos. Eu posso até falar sobre isso mais para frente, mas eu acho que ela está sendo mais abordada. As mulheres, a idade da data da menopausa, que a menopausa ela é uma data. Igual a menarca. A menarca não é a primeira vez que a menina menstrua. Uhum. A menopausa, ela não é o período. O período se chama climatério. Isso eu entro agora. É bem confuso. Não existe a menopausa sem o climatério. O climatério é o período. Pré-menopausa. Aí a gente tem o climatério pré-menopausa e o pós-menopausa. O climatério é uma faixa. Eu estou no pré, tá? Você ainda não parou de menstruar, mas após os 40 anos a gente já pode considerar que a mulher entrou no climatério. E a menopausa é uma data. Então, exatamente. E esse climatério, esse assunto está gerando muita confusão. Porque tem muita mulher dizendo, estou na menopausa. Quando, na verdade, é o climatério que causa toda essa confusão. Exato. Eu vou usar de novo da minha ignorância nesse assunto. O climatério pressupõe que a mulher ainda ovula? O climatério, ela pode ovular sim, principalmente no pré-menopausa. A amiga dela que diz que está na menopausa, ela pode engravidar, porque ela está no climatério. Porque o climatério, ele é marcado por irregularidade menstrual também, porém, a ovulação, ela fica mais irregular. Então, vão ter ciclos. O ovário tá ali, a fábrica tá parando, né? Então, ele lança um óvulo um mês, 2 meses ele não lança, no outro mês ele lança. E isso se traduz com irregularidades menstruais muito frequentes. Então, nem toda vez que a mulher sangra nesta faixa etária, neste ciclo, ela está ovulando. Só que muitas acham que, como eu já tô aí meio que falhando, eu não posso mais engravidar. Numa dessas... engravida. Então, ela ainda pode sim engravidar e é muito importante que a gente fale sobre anticoncepção no climatério. Vamos agora falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Anticoncepcional e climatério. Vamos lá. No climatério, a gente está falando de uma mulher acima dos 40 anos. Okay. Né? Então, a anticoncepção, ela muda no seguinte sentido.
é uma mulher que às vezes ela tem algum tipo de comorbidade associada. Então, é uma mulher que já tem uma pressão alta, às vezes é uma mulher que está num sobrepeso, principalmente porque a gente tem uma redução do nosso metabolismo. Quando o estrogênio ele começa a cair, a tendência em acúmulo de gordura, principalmente abdominal, aumenta. Então, a gente acaba que tem umas mulheres com alguns fatores de risco, onde a gente precisa pensar um pouquinho antes de dar uma pílula combinada com o estrogênio, como eu tinha falado antes, que é aquele componente que pode vir a aumentar pressão, aumentar risco de trombose, aumentar risco de AVC. Então, a gente opta mais por anticoncepcionais ou com uma molécula de estrogênio mais natural, que existe esse tipo de combinação, porque a gente tem a molécula sintética e a gente tem a molécula natural, eu digo porque ela é semelhante à nossa natural. A sintética, ela é semelhante, porém ela tem uma partezinha dela, que é exatamente essa parte que é responsável pelos sintomas, pelos eventos adversos. Então, a gente vai para um anticoncepcional que tem mais essa estrutura natural do estradiol, ou um só com progestagênio. E eu acho que assim, o DIU hormonal é uma excelente opção para essas mulheres. Por quê? Porque ele vai ter um efeito mais local, pouquíssimo efeito sistêmico, e vai melhorar muito ela do ponto de vista da irregularidade de sangramento que essa fase traz para ela. Então, quem usa o DIU hormonal, que tem esse hormônio que libera localmente, ela às vezes para de menstruar porque esse hormônio causa uma atrofia. O que eu quero dizer? A camadinha que forma para sair de menstruação, ela é muito fina, então ela muitas vezes ela não menstrua, ela continua com os sintomas até pré-menstruar, tudo, mas ela não tem o sangramento, porque nessa fase é muito comum que elas apresentem até ciclos com hemorragia. Então, eu pergunto, quem está no climatério tem TPM? Com certeza, claro, eu diria que até pior. É até pior. Até pior. Eu posso falar também. Lógico. Eu acho que eu posso falar de carteirinha. Olha, essa mulher jovem aqui já é avó, né? Sim. Essa mulher jovem já é avó. Sim, eu sou avó. De três netos. E aí, quando eu falo que eu posso falar de carteirinha, eu estou te ouvindo, né? Eu sou operada já há bastante tempo. Meu caçula tem 13 anos, então eu sou operada há esse tempo, 13 anos, quando ele nasceu. E lógico, eu estou nesse período hoje, né? Eu estou no climatério. E aí tem pessoas que falam, poxa, mas você não está na menopausa? E aí eu fui entender, porque eu dizia que eu estava na menopausa. Sim. Por conta da minha idade, eu tenho 53 anos, né? Então, eu tenho uma idade já considerável para estar na menopausa e não estou. Estou no climatério. Eu fui entender tudo isso. Então, eu menstruei mais tarde. Né? Eu menstruei com 14 anos, né? Então, e aí vem essa linha de você entender, enquanto mulher, o seu corpo e como foi todo esse histórico, para você falar, poxa, ok, eu preciso entender. E aí, há um ano atrás, eu estava, aí entra a pergunta do Zé, que ele falou, a mulher pode ter TPM? Pode, e numa dose, assim... Pode piorar a TPM? O que acontece eu digo que assim, a fase do climatério, né, ou a mulher que já está na menopausa, mesmo assim, que a menopausa, vamos definir o que é. Eu ia te perguntar isso, ó. A definição da menopausa. São 12 meses, ou seja, 1 ano na ausência de menstruação. Aí você pode falar, eu tive a minha menopausa. Quando é que foi? Foi a data 1 ano atrás. É um diagnóstico, a gente olha para trás. A gente tem que ver. Nossa, olha, minha menstruação, a última foi dia 20 de julho de 2024. Depois não desceu mais sua data. E hoje você está em 2025. Bem-vinda, você já teve a sua menopausa. E aí o que acontece? Acabou a reserva. Acabou, esgotou, acabou. E este tipo de TPM que a gente fala, eu digo que ela é pior do que a TPM porque você não tem mais o hormônio, o maestro do seu corpo, que é o estradiol. E a TPM nada mais é do que a queda abrupta dos nossos hormônios para que a menstruação venha. Agora você imagine que você vive numa TPM eterna. Vai buscar esse recurso aonde, se ele não existe mais, o seu corpo não produz mais. E aí a reposição hormonal que... entra aí para colaborar e socorrer a gente. Exatamente. Que bom. Não existe TPM na menopausa.
Já é, né? Eu diria que já está. É porque eu vou chegar não agora... Não é a TPM, porque a tensão pré-menstrual, né? Os sintomas a gente tem por conta da queda hormonal na TPM. E a menopausa a gente já não tem mais os hormônios, então é como se ela fosse uma TPM eterna, eu diria. Exatamente, é para sempre. É, né? para sempre, e aí vem a reposição, melhora muito a qualidade de vida. Porque a queda do estradiol, ela age, né? Essa queda, quem responde muito? O cérebro. E me fala uma coisa, doutora Maria Beatriz. Aí você fala eterna, né? E esse uso também é eterno desse... Não, eu brinquei o eterno, mas assim, tem mulheres que passam por esse período e não sentem nada. Nossa, eu ia chegar nisso. Tem mulheres que não relatos tem. De mulher que falam isso? Tem sim. Tem. Como você falou no começo, não te cortando, pode Cris, me cortar, desculpa. Zé, imagina. Não, é que eu já escutei várias histórias, eu já convivi com bastante pessoas, famílias, coisa toda, que se queixam demais da menopausa ou do climatério. Sim. Os italianos falam do fogacho e não sei mais o que. É calor e tá aquele frio, tá com calor, tá transpirando, não sei o que, de repente passa. Aí nós podemos falar em reposição hormonal? Com certeza. Porque tem prós e contras, né? Tem. A reposição hormonal ela também tem uma fase que é o ideal para que a gente entre, para que a gente faça essa reposição. Eu não vou chegar para uma mulher de 70 anos e entrar com hormônio para ela nessa faixa etária. Aí eu começo a correr alguns riscos que superam os benefícios. Então a gente tem uma janela de oportunidade, que é um período onde a introdução hormonal ela é benéfica e ela não traz tantos efeitos adversos. O que é essa janela? Então, é até 60 anos ou 10 anos de menopausa. Ok. Depois que a gente, então, numa mulher que tem 15 anos de menopausa, a gente precisa fazer alguns exames a mais para saber se o corpo dela pode receber essa reposição. Isso. Existe uma pergunta aqui que está no ar, de muitas mulheres, se a reposição hormonal pode causar câncer. Olha, esse é um assunto que gera muita polêmica, mas assim, a reposição hormonal, na verdade, em si, causar o câncer, ela não causa. Ela pode acelerar um processo que você viria a desenvolver em 10 anos, pode ser que ele acelere aí em 5 anos. Não tem a ver com alimentar? É muito mais a ver com o estilo de vida, com a predisposição genética, do que a reposição hormonal em si. Então, vamos supor, tem uma tabela onde mostra que usuárias de anticoncepcional, elas têm... num grupo de 7 mulheres, a gente tem 4 casos a mais em mulheres que usam anticoncepcional ou uma terapia de reposição hormonal. Num grupo onde eu tenho obesidade, de 7 mulheres eu tenho um acréscimo de 23 casos de câncer de mama só pelo fato dela ser obesa. Tabagismo, bebida alcoólica, sedentarismo e a atividade física, ela protege em 7 casos também o desenvolvimento de câncer de mama. Então, ter o câncer de mama, não dá pra gente deixar o hormônio, a reposição hormonal como vilão. Tá. Como foi visto por conta do estudo que aconteceu na época de 2002, teve até que ser interrompido, que se chama WHI, aonde tinha se percebido um aumento dos eventos de infarto, AVC e até no aumento do número de câncer de mama. Porém, depois esse estudo ele foi revisado e foi visto que a dose hormonal não era melhor e a população escolhida também não estava na faixa etária adequada para receber essa reposição hormonal. Então, o estudo até teve que ser parado. E aí, o que aconteceu? Bomba dos noticiários, reposição hormonal infarta, reposição hormonal da câncer. Então, hoje a gente está tentando tirar esse estigma que ficou. Porque isso é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes na minha família. E aí tem a reposição natural e a reposição sintética, né? Tem isso também. Eu faço a natural. O que seria o natural e o sintético para você, para eu entender, assim? Bem feito. Não, olha só, porque já pegando gancho, né, do risco de câncer, isso é o que mais se escuta. Tem uma amiga, eu tive com ela, falei, tô fazendo reposição, ela falou, categórica, para que você vai ter câncer. Aí,
Eu falei, não, mas eu tô usando, né? Fui no médico, tô usando o mais natural, é um gelzinho, né? Não é nada, não tomo medicação e tal. Ela falou, não importa, para. Então eu não parei, logicamente, porque tá me fazendo bem. Mas só para eu entender, porque eu ouvi, ela falou assim, isso, ainda mais os sintéticos, isso aí te dá câncer, não sei quem ficou com câncer. Então tem muita essa conversa ainda entre as mulheres. Então, e ninguém fala da pílula, né? Porque a pílula também é hormônio, gente. E por que ninguém fala da pílula? Porque assim, eu nunca tomei pílula anticoncepcional. Sim. Até mesmo porque lá no começo, quando introduziu, eu tomei ali uns 6, 7 meses. E como eu passava muito mal, foi interrompido. Sim. Então, eu sempre fiz os métodos tradicionais, né, para me prevenir enquanto a gravidez. Sim. Eu sou mãe, como ele falou, sou avó. Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem 35 anos. Olha. E o caçula tem 13 anos. Uau! Então, e o do meio tem 26. Então, são bem espaçados. Então, eu sempre tive esse cuidado enquanto me precaver para não ter várias gravidezes, né? Então, eu não tomei. Entendi. Então, hoje eu estou fazendo uso. Sim. Mas por conta da E se tá te fazendo bem, que bom. Porque assim, as pessoas, elas tendem a pegar alguém para Cristo, né? E a reposição hormonal, ela veio aí como o vilão, mas a gente pensa... E quem toma anticoncepcional? Também é hormônio a vida toda. Por que o problema agora é fazer uma reposição? O que acontece? Entre o natural e o sintético, a gente ainda vê que tem essa dúvida, né? E é importante esclarecer, né? O que é muito importante é que o natural quer dizer que a molécula é a mais semelhante ao que o seu ovário produzia quando ele funcionava. Então, é a molécula de estradiol. Tá? Então, essa é a molécula que é utilizada na reposição hormonal. Perdão, a gente fala natural, mas é produzida em laboratório. É produzida. Tá. Por isso que eu falei, é semelhante. Só para as pessoas não acharem que pitanga faz bem, porque é natural. Exato. Só para deixar bem claro isso. O natural quer dizer que ela se assemelha. Ela é igual, só que produzida em laboratório, então ela não deixa de ser sintética. É isso. Ok. No fim, você me levou na mesma ela não deixa de ser sintética, porque ela é produzida. Mas se fala natural. Mas ela é a molécula igual a um hormônio da tireoide, né? Que a gente toma, né? Quem tem hipotireoidismo. É isso, você repõe o hormônio, você simplesmente só vai repor algo que o seu corpo sempre esteve acostumado a ter. Então, aí a gente começa. O que é o mais importante nisso? As reposições são feitas com a molécula de estradiol. Ótimo. O que vai mudar? Vai mudar a via de administração. E é aí que a gente entra, onde a gente tem uma que é mais segura e uma que é segura, porém a gente precisa de algumas ressalvas em quem a gente vai utilizar. Tá? Então, eu vou te dar 2 vias de administração. A transdérmica, que é o gel, e a via oral. Então, eu tenho essas 2 vias. Para quem que eu vou dar qual? Então, a via transdérmica, atualmente, é a que a gente prefere por ter menor incidência de efeitos adversos. Por quê? Porque quando eu tomo o estradiol via oral, ele passa pelo fígado. Quando esse estradiol passa pelo fígado, ele ativa alguns sistemas de coagulação e alguns sistemas que podem levar a um aumento de pressão arterial. Então, quando tem essa primeira passagenzinha da boca, fígado, eu tenho um risco de ter um evento de trombose, aumentado porque ele mexe nas proteínas de coagulação, e eu também tenho um risco de aumentar a minha pressão arterial. Então, o que eu tenho aqui? Eu não vou dar via oral para uma paciente que já é hipertensa, mesmo que ela seja controlada. Eu não vou dar via oral para uma paciente que tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, que é um evento relacionado à alteração vascular cerebral. Eu já não vou optar por essa via. Para onde eu vou? Para transdérmica, que eu não tenho a primeira passagem pelo fígado, então eu não tenho esse aumento desse risco. Então eu não vou, a paciente é hipertensa, tá controladinha, bonitinha, vai no cardio, pressão controlada com medicação, transdérmica. Não quer dizer que ela não pode. Uma mulher que fuma, eu vou dar a oral, onde eu vou aumentar o risco dela ter trombose associada ao tabagismo? Não, eu vou dar uma transdérmica. Eu sou hipertensa, né? Então, no meu caso, transdérmica. É o que a nossa via de escolha é a transdérmica. Não quer dizer que a oral é ruim. Tá, entendi.
Eu entendi. Aí a gente depois, né? Eu acredito que você retirou o útero. Não? Ah, você vê a laqueada. Eu achei que você tinha tirado. Você deve usar a progesterona, provavelmente. Sim. A progesterona é uma molécula que a gente tem que vai fazer o que ela faz. Basicamente, os sintomas são causados mais pela queda do estradiol. Porém, se a gente só vai dar o estradiol para essa mulher, ele é um hormônio que causa uma certa proliferação celular. O que eu quero dizer? Ele faz com que as células se dividam mais. Então, eu até posso ter um aumento de dor na mama, porque ele vai ativar as células da mama, um inchaçozinho. Só que ele também faz isso nas células de dentro do útero. E quem é que naturalmente dá uma parada nesse processo? A progesterona. Então, se eu não der uma progesterona para uma mulher que tem útero, o estradiol que ela está utilizando vai ficar proliferando essa camada sem um freio. E aí eu posso ter um risco de uma célula ali crescer anormalmente, posso ter um maior risco de ter um câncer de endométrio. Então, a gente usa a progesterona basicamente para proteção do útero. Tanto é que em pacientes que não têm útero, eu nem preciso da progesterona, não sou obrigada a isso. Ela até tem um outro benefício, que a gente tem os benefícios da progesterona quando toma, ela tem um benefício aí no sono, né, na indução de sono, nas mulheres que têm essa queixa, que é muito comum. Bastante. Mas, basicamente, a literatura embasa que o uso da progesterona é proteção do útero. Ok. Muito legal. Eu achei muito interessante porque não via oral, porque... Transdérmico. Porque transdérmico é muito diferente. Os efeitos são muito diferentes. É o mesmo produto, só com consequências de risco. Agora, senhores, a doutora Maria Beatriz, ela tem uma especialidade que me deixou mais ainda curioso. Intrigado. Porque eu, de verdade, eu tenho que confessar aqui, porque eu sou sincero com meus acompanhantes, meus inscritos, meus seguidores. Tem situações que às vezes eu me constranjo. Um dos motivos da Cris estar aqui é esse. Não pela doutora Beatriz, que está me deixando absolutamente à vontade, não tem o menor problema em falar nada com ela, mas nós vamos entrar num assunto chamado cirurgia íntima. Antes de eu perguntar sobre isso, eu queria entender o que é uma cirurgia íntima no sentido amplo da palavra. Vamos falar de mulheres, não estou falando de outro tipo de cirurgia. Cirurgia íntima. Qual que é a queixa, qual que é a justificativa para se partir para uma cirurgia íntima? A cirurgia íntima hoje ela é mais conhecida, né, popularmente como a ninfoplastia. Ninfoplastia. É a ninfoplastia, que é o quê? É o aumento, é a hipertrofia. A hipertrofia é o aumento, é o excesso, é a palavra que a gente usa para quando uma coisa está em excesso, da pele dos pequenos lábios vaginais. Okay. Nós temos 2 lábios vaginais, os grandes lábios e os pequenos lábios. E o que confunde muito, né? Muito. Porque geralmente as pessoas acreditam que seja dos grandes. E não dos pequenos. É dos pequenos. A ninfoplastia, ela vem para corrigir esse aumento dos pequenos lábios. E que não existe um padrão. É muito importante que a gente fale também isso de que então quer dizer que acima de 4 centímetros ele já é grande, mas não me incomoda. E tá tudo bem, não existe um padrão de tamanho, nem de anatomia, nem de formato, nem de nada. A gente parte para a cirurgia íntima, que pode abranger tanto o preenchimento dos grandes lábios, ou até mesmo a redução deles, que é muito comum em casos de emagrecimento pós-bariátrica. É muito comum que os grandes lábios também fiquem flácidos, e a gente também tem cirurgia para corrigir isso. Então você está entrando na questão que eu ia te perguntar agora. Quando ela é indicada? A partir do momento que a mulher se incomoda, ela pode ser indicada. Eu não posso chegar e falar o que eu acho e te indicar a cirurgia. Então, assim, se não te incomoda, se a mulher não me procurou por essa queixa, eu posso até constranger ela e gerar uma dúvida na cabeça dela por uma visão minha. Por uma visão minha. Exato. Então, eu nunca sugiro uma cirurgia íntima, a não ser que ela me exponha que tem esta vontade. Eu não vou falar para ela, olha, você nunca pensou em fazer? Você não acha que é um pouco grande? Não. Isso vai da mulher. A partir do momento que ela se sentiu incomodada,
Pode fazer. É claro que eu vou avaliar. Esse incômodo, ele é real ou ele é um incômodo causado por uma insatisfação estética que não existe? Nossa, ia te perguntar que é uma percepção dela. Vaidade, vamos. Que é uma percepção dela por um perfeccionismo que não existe. Eu não faço nesses casos. Mas você é procurada para esses casos? Sou. Porque hoje, num mundo onde tudo... Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito, a estética tem que estar em primeiro lugar. Então, existe a procura somente pela estética. Só pela estética. E aí, eu falo, não tenho que tirar. Se eu tirar, eu vou amputar o seu pequeno lábio. E ele, amputar é retirar. É tirar inteiro. Porque, às vezes, ele é tão pequeno, mas ele tem uma discreta simetria, que é normal para a região. Mas se eu, às vezes, tiro aquela área, eu posso tirar em excesso e causar uma outra assimetria. E aí eu começo a complicar. Agora, se isso causa algum incômodo, que geralmente são excessos, né? Que são pequenos lábios maiores... Aí a gente faz porque ela me relata os incômodos. Existem uns incômodos que as pessoas nem imaginam que as mulheres sentem. E elas já vêm relatando. Então é assim, o mínimo. Então ficar muito tempo sentada. Tem mulheres que elas não conseguem usar uma calça jeans e ficar trabalhando por 2 horas seguidas porque incomoda. É incômodo ou machuca? Chega a ferir. Tem mulheres que chegam, essa pele, quando ela resseca, às vezes ela pode até grudar na calcinha, e quando ela tira a calcinha faz uma ferida. Nossa. Então, aí eu não tenho dúvida. Aí pode ter, eu fiz uma menina de 14 anos. É mesmo? Ela falou, doutora, eu não consigo me concentrar na aula. Na escola. Mas aí é um problema, desculpa, né? Eu vou usar a palavra do Zé, da minha ignorância, é um problema anatômico. Minha palavra virou ignorância. Eu vou usar. Às vezes é genético, às vezes é pós-gravidez, às vezes é pós um emagrecimento, né? A pessoa era obesa e aí ela perdeu muito peso e aí esses pequenos lábios... Porque esse caso que você está relatando é de uma jovem, né? 14 anos. Sim, foi ali o desenvolvimento, o estímulo hormonal e ela tinha realmente um excesso que eu chegar e falar assim, espera 18 para fazer, eu vou prejudicar a qualidade de vida dela. São casos e casos. Agora, é uma menina de 14 anos que eu vejo que está lá porque ela não tem nem certeza. Eu já tive uma que a mãe achava que estava estranho e me levou. E a menina falou assim, doutora, eu não tenho nenhum incômodo. E a mãe, olha, mas é maior do que o outro. Eu falei assim, e tá tudo bem. Ela não tem incômodo. Eu não vou mexer. Vou. Então existe. Pior que existe. O excesso de proteção às vezes atrapalha, né? A mãe não gosta, quer que a filha faça a cirurgia. É complicado. Quais tipos de cirurgias podem ser realizadas na região íntima da mulher? Então, a gente tem alguns tipos, né, de excesso de pele. A gente, além do excesso de pele dos pequenos lábios, geralmente ele vem acompanhado com excesso de pele ao redor do clitóris. Então, no capuz, a gente chama de capuz clitoriano, que é uma pelezinha que ela envolve o clitóris como se fosse um capuz mesmo. E às vezes ela está em excesso. Tem mulheres que se incomodam com esse excesso também e tem mulheres que não se incomodam, que só se incomodam com o excesso de pequenos lábios. A gente pode mexer nos 2 excessos. Também tem a cirurgia de correção de cicatrizes de parto, por exemplo, parto normal. Então, às vezes, fica uma cicatriz que não está esteticamente... a mulher ela não está feliz com aquele resultado, a gente vê, né, que tem ali uma assimetria e pode ser feita a correção também. Tem também a lipoaspiração do monte de Vênus, que é aquela gordurinha da pubis, que fica mais gordinha em algumas mulheres, e aí você pode fazer a lipoaspiração. Também tem a cirurgia de plicoma, que é o quê? É o excesso de pele na região anal. Nossa! Existe esse excesso de pele que muitas vezes prejudica até a higiene da mulher, porque esse excesso fica uma pelinha mesmo para fora, 1, 2, 3 pelinhas, e aí quando ela vai passar o papel incomoda, até pode sangrar um pouquinho. É diferente de hemorroida. A hemorroida... Eu ia até te perguntar, né? Porque tem um pouco de associação, né? Mas a hemorroida é a veia inflamada. O plicoma, geralmente, ele veio ali de uma condição crônica, às vezes mulheres que têm uma constipação intestinal ou até predisposição
predisposição genética, e aí fica só a pele. A pele a gente tira. A hemorroida, aí é o coloprocto. Mas a cirurgia de plicoma eu também não costumo mexer, até por conta que às vezes está associada a uma hemorroida, e aí já não é mais muito a minha praia. Mas, doutora, é simples? São cirurgias simples? Posso te falar assim, a ninfoplastia com a retirada do excesso do capuz clitoriano, que a gente chama de clitoroplastia, são cirurgias que eu faço em consultório com anestesia local. A recuperação, ela é uma recuperação, eu falo, tem que ter muita responsabilidade na recuperação em seguir as orientações corretamente. Por quê? Porque é uma área onde faz xixi, sim, faz cocô, naturalmente ela já é infectada. Naturalmente. Se não tiver o cuidado pós-operatório recomendado, pode infectar e aí não fica legal. Então, quando ela segue o repouso, a higiene, não deixar o local abafado, tomar a medicação, tudo certinho, a recuperação em 5 dias ela já pode até voltar a fazer alguma coisinha, dependendo do tipo de trabalho dela. Atividade física ainda não. Mas é uma cirurgia que eu faço em consultório. Relativamente simples. Relativamente, então. Ela é uma... Tendo os seus cuidados, sim, né? Como você bem colocou. Como todo pós-cirúrgico, né? Você como todo pós-cirúrgico. E esse ainda mais. Por quê? Porque precisa de um repouso. Precisa de um repouso, assim, pelo menos 3 dias, um repouso muito bem feito. Você não pode sentar fazendo pressão, entendeu? Ficar deitada. Ficar uma deitadinha é vida de princesa, entendeu? Ai, então é bom, assim. Né? Que bom ter a Netflix, né? Não é? Eu já até falo, já baixou suas séries? Já escolheu o seu livro? Agora, né? Maratona agora. Então, assim, em 5 dias a gente já tem uma melhora considerável do inchaço, porque é uma região da drenagem, né? Uhum. Então, que pela gravidade, a gente tem uma drenagem que acaba acumulando um pouquinho mais de líquido. O trauma cirúrgico, toda cirurgia é um trauma, a gente tem cicatrização. E é uma região que eu falo que é muito semelhante à boca. Quando a gente bate a boca, a mucosa, essa pelinha, é uma mucosa que a gente chama. Ela incha demais, muito, na hora. E ela, até que ela desincha rapidamente, rápido. A mucosa, porque quando a gente faz a cirurgia, a gente pega um pouquinho de mucosa além da pele. Então, a gente tem um inchaço nessa região, como se a gente tivesse, às vezes, dado uma pancadinha na boca. Mas também ele some. E gelo. Gelo é o melhor amigo dela durante esses dias. É mesmo? Maravilha. Gelo. Bolsinha de gelo. Eu tenho um gelo em gel em formato de absorvente que eu dou para as pacientes que fazem o procedimento. Legal. Elas levam para casa e ali, de 2 em 2 horas, 20 minutinhos nos 3 primeiros dias. Não tem negociação. Para acalmar. Para acalmar e a gente não ter tanto inchaço e risco de sangramento, tudo. Essa questão de aumento de lábios, pequenos lábios, capuzinho do clitóris que você mencionou, alguma mulher te procura com essas queixas mais ligada à libido? Eu diria que pode ser por vergonha de estar com o parceiro, porque ela não acha aquela região anatomicamente, ela não está satisfeita, ela acha que tem o excesso. E aí ela pode ficar constrangida, porque ela até fala, doutora, eu nem acendo a luz. Já escutei isso. E quando você vai ver, tem um excesso mesmo. E ela fala, eu não acendo a luz, eu fico muito nervosa e isso vai interferir. Com certeza. Né? Quer dizer, a libido ligada à vergonha. Exatamente. A falta de libido ou... E o excesso também pode prejudicar. Então, o excesso de pele na região do clitóris também pode prejudicar o estímulo dele. Então, quando a gente tira esse excesso, às vezes elas relatam até melhora da sensibilidade. E aí você falou do libido e tá tudo interligado aqui, né? A gente falou muito da menopausa lá atrás e a gente acabou não tocando nisso que eu queria ter tocado. Chegou sua chance. Do libido, porque a queixa das mulheres é gigante sobre a falta de. Nesse caso, o que a doutora falaria, né, para essa mulherada toda? Independentemente da cirurgia íntima, né? É verdade. Vocês não estão sozinhas de jeito nenhum. Eu recebo queixas de libido baixa desde os 20 até os 50, 60, 70. A baixa de libido, por quê? E aí eu brinco que ela fala, mas a minha amiga fala que faz 3 vezes por semana. Aí eu brinco, pede para ela vir aqui passar por consulta para ver se ela vai falar a mesma coisa, porque eu não escuto muito isso, tá? A maior queixa é de baixa. Por quê? Porque a libido da mulher ela é multifatorial.
o comportamento sexual do homem e o comportamento sexual da mulher são biologicamente diferentes. Totalmente. Então, o homem, em 5 minutos, ele está pronto para ter uma relação. A mulher, ela precisa acordar bem, tem que ter dado tudo certo no dia dela, para que à noite ela tenha vontade de ter relação com o seu parceiro. Só que durante o dia, o que aconteceu? Ela trabalhou, ela se estressou, ela cuidou de filho, a escola ligou, a casa não está arrumada, o marido também mandou um WhatsApp atravessado para ela. A mulher se culpa muito pela falta de libido, sendo que também a gente precisa olhar como é que está o relacionamento dela. O homem é mais visual, né? O homem é papum, o homem é a caça. A mulher é emocional, né? A mulher é totalmente... E a gente tem que falar também dos parceiros, porque o que ele está fazendo para que aquela mulher tenha vontade libido, no né? final do dia de ter relação com ele? Tem um ditado antigo, que não é tão antigo, mas fala que a relação sexual começa às 7 horas da manhã. Exato. Para terminar a noite. Ela tem que isso acordar pra e dar mulher, tudo isso certo. pra Para mulher... O homem... E o homem, assim, quando eu pergunto por quê, muitas já vão me procurando pedindo alguma coisinha. O que é essa alguma coisinha? É uma testosterona. Só que, assim, pra gente caracterizar o que a gente chama em medicina de desejo sexual hipoativo, existem inúmeros critérios. E um deles é que, assim, a mulher, ela relata que está tudo bem com o relacionamento dela, que simplesmente ela não tem o desejo de iniciar, de que mesmo iniciando ela não consegue no meio da relação sentir prazer. Então a gente caracteriza isso como desejo sexual hipoativo e aí a gente está autorizado a prescrever uma dose baixa de testosterona para que ela tenha um aumento, uma melhora dessa queixa. Agora, o que a gente vê não é o diagnóstico de desejo sexual hipoativo nas libidos baixas, que a gente pergunta, como é que tá o teu relacionamento? Ai, doutora, tá muito cansativo. Meu filho, tô com um problema com meu filho. Aí já identificou, né? O meu marido, assim, ele tá pedindo e eu não tô conseguindo, aí começa aquela coisa de pressão, entendeu? Então, eu acho que vai muito além do me dá um gelzinho. Então, sim, nós ficamos aqui nesses nesses últimos... E claro que a menopausa, né? A queda do estradiol está, sim, diretamente relacionada. Nós falamos bastante aqui nesses últimos minutinhos sobre relacionamento. A libido está ligada a um homem, vice-versa, sei lá. Ou até vice-versa hoje em dia. Sim, né? sim. Não importa, a libido existe. Mas agora vamos isolar isso, vamos desfazer esse casal e colocar a mulher sozinha. Uma mulher solteira que não está se relacionando, seja o quê, ela se queixa de falta de libido? Na intimidade dela, estou falando abertamente. Se ela não está tendo essa demanda... Pessoal, é pouco. Geralmente ela está num relacionamento e ela percebe que ela não está tendo a mesma vontade que o parceiro está procurando ela, porque ela consegue ter mais essa percepção. Quando uma mulher ela está solteira e ela não está em nenhum relacionamento, ela acaba que não tem esse tipo de queixa, porque ela não está procurando, eu vou sair para... será que eu tenho? Será que eu não tenho? O estímulo não existe. O estímulo, ele não existe. Então, geralmente, elas estão mais num relacionamento quando elas vêm com essa queixa. Nossa, me tirou tanto fantasma da cabeça. Não, ela já vem, porque assim, enquanto ela não tá passando por isso, como é que ela vai falar assim, minha libido tá baixa? Existem mulheres que sempre foram assim, que tem menos, mas que quando começam a relação, tá tudo bem. A gente, como mulher, a gente não tem o ímpeto da caça, então a gente não tem aquela... Agora, se você der uma dose errada de hormônio masculino para essa mulher, ela vai começar a ter o ímpeto da caça, Vira tá? predadora. É. Usando mal uma palavra, mas é uma verdade. Fora, né, todos os efeitos colaterais. Então, assim, e é engraçado que a libido na menopausa, ela baixa muito por causa também do estradiol. Quando a gente só repõe o estradiol, ela já fala que melhorou. Às vezes a gente sim repõe a testosterona, quando o estradiol, ela fala, eu tô tomando estradiol, tá tudo bem, mas essa parte ainda não tá boa, eu senti uma piora. A gente fala, e das outras coisas, tá tudo bem? A gente tá autorizado a entrar com uma dose baixa. Bem pequena. Pequena, porque a gente sempre teve uma dose
pequena. Então eu não posso colocar mais onde eu... Mudar a natureza. Né? Encher esse copo que sempre foi pela metade, exatamente, né? Exatamente. Usando aqui uma analogia. Não, muito boa. Então, assim, a mulher menopausada, ela tem queda de libido? Tem. É a principal queixa. E na reposição hormonal, isso estabiliza? Melhora. Então, você devolve a vida para essa mulher quando você repõe hormônios, né? Que legal. Devolve. Que bom. Devolve a vida, as unhas, cabelo. Tudo porque devolve a estabilidade emocional dela. Porque está muito relacionado à queda do estradiol, com a queda da serotonina, com a irritabilidade, labilidade emocional. Então, é uma mulher que vive em conflito muitas vezes por conta disso. Então, a gente devolve muito. Olha, eu acho que quando eu terminar esse podcast, nós vamos conversar em off aqui, porque os assuntos estão indo em milhares de insights aqui na minha cabeça, imagino que da Cris também. Bom, doutora Maria Beatriz, eu não me surpreendi com a entrevista, com o bate-papo, eu gosto de falar que é um bate-papo, porque eu já venho seguindo você no Instagram, vejo que, para quem não sabe, ela é mãe de pet. Ela tem 3 cachorros, uns são herança, né? Uma poodle da minha mãe. É uma herança. E é uma coisa que eu admirei demais nessa entrevista, que eu acho bate-papo. Primeiro foi sua totalmente descontração em tratar de assuntos. Eu trouxe reforço e fez bem, mas se eu estivesse sozinho aqui, ia rolar do mesmo jeito, pela sua desinibição, pela sua clareza de explicação. Você que não dourou a pílula, você foi direta nos assuntos como ele tem que ser tratados. Então, eu queria dizer para você que eu estou muito honrado com a sua presença. Obrigada. Muito grato. Agradecer a Cris. Imagina. Que somou, multiplicou muito essa conversa, me ajudou, mas eu fiquei muito feliz. E eu vou te falar como homem agora. Eu acho que as pessoas têm que entender. Algumas conversas tem que se ter, né? Tem muita gente casada que não conversa sobre isso. Exato. Né? Muito. Então, assim, da mesma maneira que estou encarando aqui uma ginecologista, homens, você tem que conversar com sua mulher. Com certeza ela tem alguma coisa para te dizer. Abram esse tipo de diálogo. O sexo está ruim. Às vezes a culpa é sua. Você não está sabendo lidar com a situação da sua mulher. É verdade. Minha mulher não quer mais transar. Você pode estar pisando na bola por algum motivo. Então, assim, eu acho que uma coisa boa para o relacionamento, problemas ficam fora de casa. Isso é uma boa coisa. Agora, o que vale mesmo é ter essa qualidade que eu procuro manter no podcast Zé Café. É trazer profissionais desse gabarito, no caso hoje, uma ginecologista, a Cris aqui me dando suporte, porque eu consigo realmente entregar aquilo que eu busco. Qualidade de informação para vocês. Então, eu vou deixar a doutora Maria Beatriz se despedir, fazer alguma consideração que ela quiser, eventualmente alguma coisa que não foi falada aqui, que ela quiser tocar no assunto. Mas, Maria Beatriz, agora, vou te chamar de Bia. Bia, pode chamar de Bia. Eu gostei, que é como José virar Zé. Sim. Maria Beatriz via Bia, é muito, né? Você é uma simpatia de pessoa, jovem, lida com uma área, mostrou uma qualidade de formação que é realmente, para mim, foi uma primeira vez que eu converso cara a cara na minha vida com a ginecologista. Eu já fui em consulta acompanhando minhas esposas, mas nunca realmente eu descobri que podia ficar à vontade. Eu só esperava, ainda bem que foi você. Então, eu queria deixar você à vontade para as suas considerações. Bom, primeiramente eu queria agradecer da forma que essa conversa foi conduzida, foi muito, muito tranquila, foi realmente um bate-papo. Eu tentei esclarecer o máximo que eu pude, né, para vocês, para a audiência, que eu acho que é importante a gente simplificar a informação. Muitas vezes a gente pega uma informação daqui, uma dali, e com muito termo técnico. Doutor Google, né? Doutor Google, então assim...
mulheres que precisam, que estão nessa fase de climatério, não deixem de procurar um médico que possa te oferecer uma reposição hormonal segura. Não tenha medo, porque a reposição, ela devolve a qualidade de vida. A gente pode conversar, quebrar alguns tabus, que ainda é o que eu vejo, mas a menopausa, né, esse período de climatério não precisa ser tão sofrido. Se você pode fazer a reposição, faça. E basicamente agradecer a oportunidade que eu tive aqui também de expor um pouquinho aí do meu trabalho como ginecologista, de algumas informações, e que meu Instagram está aberto também. Eu costumo postar bastante informação lá do meu dia a dia sobre cirurgias íntimas, sobre novidades. Então, fiquem à vontade também para seguir por lá e tirar suas dúvidas. Eu fiquei curioso em entrevistar como obstétrico também. É uma outra situação. A obstetrícia, por incrível que pareça, eu parei de fazer. Eu parei de fazer, mas porque a área da ginecologia ela é tão ampla que eu acho que eu me identifiquei mais com ela, porque, na verdade, eu também quero devolver vida para as mulheres. Então, também tem vida. Que mensagem bonita. Olha a missão que você escolheu. Devolver vida para as mulheres. Acho que essa frase é uma frase que deve ficar gravada nesse podcast. Tua missão é devolver vida. Isso é uma missão nobre, muito nobre. Eu imagino que deve ter muita mulher sofrendo aí. Tem. Na solidão, na conversa com a amiga, no desabafo. Isso é bom. Como eu falei, esse papo é maravilhoso. Assim, fiquei muito feliz. Bom, então eu quero agradecer a Cris por ter me ajudado, ter participado, ter valorizado tanto esse podcast. É lógico que é especial a você, Maria Beatriz ou Bia, porque, senhoritas no caso, o privilégio que eu estou tendo hoje, vocês podem também ter. A doutora Beatriz atende aqui em Santos. Nós vamos divulgar a rede social dela, é a chave. Talvez não tenha o tempo que eu tive aqui, esse privilégio de estar trocando essa ideia, com esse suporte todo que eu tive. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei encantado. Então é assim que é o podcast Zé Café, como vocês já sabem. Me sigam, se inscrevam, toque lá a notificação para receber. E logo, logo esse vídeo vai estar no ar, vai ser divulgado nos cortes, nos rios. E eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença das duas. E aguardo vocês no próximo podcast Zé Café. Até o próximo. Muito obrigado.